Bom, então, agora a segunda parte da cadeira, deixámos um bocadinho o nível de aplicação, mas até dá jeito, porque há aqui alguns aspectos que vamos depois falando, nós vamos voltar a falar do DNS, voltar a falar do e-mail, vamos voltar a falar em TLS, que falávamos como base do HTTPS e do Quick, embora o Quick implemente, também usa o TLS, na verdade. Implementa aquilo ao nível da aplicação. Segurança. Não sei se já uma vez estudaste alguma coisa de segurança, mas nós quando ouvimos só assim, normalmente temos tendência a pensar só na parte da confidencialidade e não é a única coisa que é importante. Aliás, há outras, quer dizer, mais ou menos, né? Ainda agora, com o apagão da segunda-feira, pensámos na availability porque se falou que podia ser um ciberataque. Okay? Mas, portanto, estes dois são os aspectos que nós normalmente mais pensamos antes de começar a olhar para isto com uma forma mais sistemática, mas são só dois aspectos de 5. Portanto, a confidencialidade e a availability são os fáceis de perceber. Confidencialidade é ninguém ver o que vou fazer. O HTTPS, quando nós vamos a um banco não verem os passwords, por aí fora. Availability tem a ver com coisas que nós já ouvimos nas notícias, né, várias vezes, como aquele ataque que foi feito à Vodafone, aqui há, não sei se é um ano ou dois, que teve para aí um dia, teve um dia para aí sem funcionar a rede toda. Também, o apagão que não foi uma coisa destas, né, foi uma falha mesmo. Portanto, tem a ver com prever a incapacitação do serviço devido a ataques. É bastante importante porque muitos dos problemas em termos mais de exércitos, não sei o que, são ataques à availability. Existe um caso também muito conhecido, um vírus que é o Stuxnet, já tem muitos anos, que espalhou-se pelo mundo inteiro, atacou vários computadores e etc. E foi um vírus que foi feito pela NSA, pela National Security Association dos Estados Unidos e pela CIA, para fazer ataques de availability às centrais nucleares do Irão. E, portanto, a ideia do vírus era infectar computadores dentro das centrais nucleares do Irão e depois provocar avarias, etc. Portanto, era um ataque de availability. Depois existem outros aspectos que acabam por estar relacionados que nós não pensamos. Um muito importante, relacionado com a confidencialidade, é a integridade. Portanto, eu, para além de garantir que ninguém consegue ver o que eu estou a enviar, também tenho que garantir que aquilo que eu enviei é aquilo que chega. São coisas diferentes. Um atacante pode não conseguir ver o que é que eu lá tenho, mas pode conseguir alterar aquilo e eu posso não conseguir dar isso e ele pode com isso buscar outros tipos de dados, por exemplo, na availability. E depois temos outros que são muito importantes também. Um deles é a accountability. Ok? A accountability é o que nós chamamos de assinaturas e nós usamos à vontade no dia a dia e não damos conta que cada vez que vamos a um site com o HTTPS. Porque o site tem de provar que é o site para provar que o site é, por exemplo, uma espécie de um bilhete de identidade e esse bilhete de identidade tem que estar assinado por uma autoridade. E tem que estar assinado de forma digital. Nós hoje em dia também temos isto de forma digital nos nossos cartões de cidadão. Nós temos uma assinatura digital, temos um certificado com o chip do cartão, pode estar ativo ou não, tem sido ativado, mas depois de estar ativo nós podemos autenticar, não só assinar coisas, como autenticarmos também em sites, sem precisarmos ali usando a mesma password, desde que tínhamos um computador com um leitor de cartões. E depois ainda temos e, portanto, isto é o que nós chamamos também de accountability, mas depois nós vamos usar o termo até ao fim do semestre de assinaturas digitais ou não refúgio, também, em português. Em português existe o termo não refúgio, é o que está lá na accountability, é o que uma assinatura diz. Eu não posso dizer que não fui eu que fiz aquilo. E depois temos outra coisa que pode parecer que é a mesma coisa, mas é um conceito ligeiramente diferente, que é a autenticidade ou autenticação. Tem a ver com eu conseguir provar que sou eu.
Ok? Portanto, provar a minha identidade. Muitas vezes o provar a minha identidade está relacionado com uma assinatura de alguém. Muitas vezes eu provo a minha identidade porque alguém garante que eu sou aquela pessoa e através de uma espécie de um documento digital. Uma coisa que acontece no documento físico do cartão, não é? O Estado emite aquilo, ou o passaporte, o Estado emite aquilo e nós quando apresentamos aquilo noutro país, aquilo é para provar que eu me chamo com aqueles dados que eu, que a minha fotografia que lá está, e as minhas impressões digitais e não sei o quê, sou aquela pessoa de acordo com aqueles dados que estão ali. Porquê é que eles acreditam? Porque acreditam no emissor que é o Estado português. Portanto, para eles acreditarem que aquilo é o emissor e que aquilo é o Estado português, lá está. O próprio passaporte hoje em dia também já tem uma parte eletrónica em que, basicamente, o que lá está é uma assinatura do Estado português quando eles conseguem verificar bem aquilo que foi mesmo emitido pelo Estado português. Então, estes são as 5 áreas e todos os métodos que nós vamos ver. Nós aqui só temos agora 4 ou 5 aulas, não é? Portanto, nós vamos ver basicamente os princípios básicos e depois alguns exemplos de alguns algoritmos e vamos concentrar-nos nas ferramentas que depois permitem fazer estas 5 coisas. Depois existe toda uma outra parte da cibersegurança que tem a ver com os métodos, com a construção de software, etc, etc. Porquê? Porque nós vamos ver toda a discussão que nós vamos ter, isto são métodos que já são considerados seguros ou não são seguros, e nós depois vamos ver uma pequena cadeira, que é o RSA, que ainda é bastante usado hoje em dia, mas que não é considerado post-quantum secure, ou seja, já se sabe que com computadores quânticos aquilo pode ser quebrado. E, portanto, inclusive outra que é já mais seguro que o RSA, que é a criptografia de curva elíptica, também não é segura para computadores quânticos, mas já existem propostas baseadas em lattices para fazer a mesma coisa, mas à prova de computadores quânticos. Mas este tipo de coisas, normalmente, os problemas não vêm destas ferramentas que nós vamos ver. Porquê? Porque é como nós estamos a fazer agora. Ainda nem há computadores quânticos disponíveis assim à patada e nós já estamos a desenvolver protocolos que sejam robustos a ataques de força bruta com esse tipo de computação. E os métodos são muito conhecidos, são muito testados e quando deixam de ser considerados seguros, são substituídos por outros. E, portanto, muitas vezes os problemas surgem também podem surgir, e nós vamos ver, não de ataques diretamente à criptografia ou mesmo aqueles protocolos mais usados como o TLS, mas sim de implementações de coisas que usam depois isso. Em relação a isso, vamos só ver aqui ao início, agora, alguns princípios que se devem ter em conta nos desenhos dos sistemas e que têm a ver com segurança. Isto aqui, quando estamos a falar dos desenhos de um sistema, pode ser um software, pode ser uma rede. Também há muito mais informação, arquivo e pessoas, até especialistas, em segurança na parte do software e dos sistemas informáticos do que na parte da rede. Okay? Porque na parte da rede é visto muito como, é o TLS, é o IPC, que nós vamos ver, aí sim mas também lá está, é standardizado agora no Wi-Fi, nas redes móveis também, e há pouco ainda na rede como todo. Há as firewalls, como usam uma firewall, mas também começa a ser importante porque as redes cada vez são mais controladas por software. Cada vez têm, por exemplo, hoje em dia, não só são controladas por software, como são geridas por algoritmos de inteligência artificial. Portanto, a nível até de fazer qualquer dia até de fazer routing, mas sobretudo já de criar serviços, monitorizar os serviços, etc. Portanto, tudo isso pode ser atacado. Inclusive, existe todo um ramo só de segurança da inteligência artificial, que estuda ataques adversários a algoritmos de inteligência artificial. Portanto, estes princípios aplicam-se em todos esses ramos. São coisas simples, mas que é 99% das vezes onde acontecem os problemas. Então, sempre que eu vou desenhar uma coisa qualquer que pode ser acedida remotamente, não é?
eu devo ter estas coisas ou acedida remotamente ou acedida por várias pessoas, mesmo que não seja remotamente. Isto até se pode aplicar num software local de uma empresa, uma coisa distribuída que até pode ser só acedido pelas pessoas da empresa, mas de qualquer das maneiras, a pessoa da empresa pode estar a aceder com um computador que tem lá um malware ou que já foi comprometido antes e eu tenho na mesma estes problemas. Então, primeiro princípio da economia de mecanismo. O que é que isto quer dizer? Os sistemas devem ser sempre simples. Quanto mais simples for, mais difícil é haver um exploit, tem a ver com o bug de implementação, que depois possa ser explorado por utilizadores. Quanto mais simples for, também menor é a superfície de ataque. Okay? A superfície de ataque é os pontos onde alguém exterior ou malicioso pode tentar atacar um daqueles 5 aspectos no meu sistema. O princípio do fail-safe default, não sei como é que isto traduz em português, tem a ver com o quê? Com as permissões por omissão ou não ter permissões para nada. Portanto, é isso que o fail-safe default. O default aqui é no sentido omissão, nós às vezes traduzimos para defeito, mas é uma má tradução. Não é por defeito, é por omissão. Já eu tinha um professor, nos anos, quando eu na faculdade, que batia nessa tecla que nós dizíamos que é por defeito. Portanto, não é por defeito, é por omissão, não é defeito nenhum. É por omissão, quer dizer, se eu não disser nada, eu não tenho permissões. As permissões têm que ser explícitas. Portanto, para aceder ao recurso tem que haver regras explícitas. Ou seja, eu não tenho um recurso e não devo fazer ao contrário. Não devo dizer quem é que é proibido, deve ser ao contrário. Deve dizer quem é que é permitido. Estão a perceber? Portanto, por omissão ninguém é permitido. Tem que haver uma permissão explícita para aceder a qualquer coisa. Depois eles acabam por estar relacionados. Isto tem a ver também depois com este princípio da mediação completa, que lá está. Se eu por omissão não tenho permissão, quer dizer que quando eu quiser aceder a qualquer coisa vou ter que provar que tenho autoridade para mexer naquilo. Para determinar, ou seja, tem que se verificar se aquele ator pode ou não aceder àquele recurso, e para isso eu tenho que ser capaz de determinar a sua identidade. O que depois vai ver a parte da autenticação também. Portanto, por omissão não tenho acesso a nada, tem que sempre verificar se aquela pessoa é possível considerar aquele recurso ou não, e por isso conseguir verificar quem é mesmo aquela pessoa, aquele ator, aquele processo que for. Dentro disto, depois, quer dizer que então cada ator tem os seus privilégios e as suas coisas que pode fazer. O que vai dar a este outro princípio, que é o da menor autoridade, o Principle of Least Authority. Isto quer dizer que os sistemas devem ter os privilégios mínimos para fazerem a sua função. Não devem ter mais, nem que depois seja preciso acrescentar, se alguma vez quisermos fazer alguma coisa e não for possível, e não conseguir porque não tem privilégio. Ok? Depois, o princípio da separação de privilégios está relacionado os sistemas têm que ser divididos em múltiplos componentes, ou seja, ele pode ter, para um determinado componente, pode ter mais privilégios do que para o outro. Os privilégios não devem ser os mesmos para todas as coisas com que ele interaja. Portanto, estes têm mais a ver com o desenho. Depois, este princípio do Least Common Mechanism também está relacionado. Tem a ver com o quê? Tem a ver com eu fazer o mínimo de funções possível que são partilhadas por diferentes utilizadores. Porquê? Porque isto tem a ver não agora com o acesso, mas, por exemplo, com uma função que depois acede a qualquer coisa. Se essa função for usada por todos os utilizadores, se essa função for comprometida, compromete todos os utilizadores. Porque estão todos a usar a mesma coisa, a mesma ferramenta, e essa ferramenta está comprometida. Portanto, eu também devo, sempre que possível, ter diferentes ferramentas para os diferentes utilizadores, que é para
se uma delas for comprometida, afetar menos utilizadores. O princípio, portanto, até aqui tem mais a ver com a arquitetura das coisas. Okay? Até aqui, os estão no outro slide e até aqui isto tem mais a ver com a arquitetura das coisas. E agora estes dois são um bocado mais gerais e têm a ver até com a psicologia das pessoas. Portanto, o primeiro é o princípio do desenho aberto. Portanto, o desenho nunca deve ser secreto. Ou seja, a arquitetura das coisas não é secreta. Pode cumprir estes pressupostos todos para ser segura e o código ser aberto. Portanto, a segurança nunca pode depender do código não ser aberto. Estão a perceber? Eu não desenvolvo um software que é seguro, que não tem exploits, porque ninguém consegue aceder ao código porque eu só tenho os executáveis. Isso nunca é boa, se chama segurança por obscuridade e nunca funciona porque alguém sempre vai conseguir obter o código. Okay. É muito difícil manter o seguro. Sim? Isso é o que está por trás dos desenhos de open source, das coisas de segurança. Também. E se vocês virarem as coisas de falar, todos os algoritmos standard de cryptografia e algoritmos são conhecidos. Portanto, o que é segredo é só um parâmetro que são as chaves. Okay? A segurança por obscuridade é muito complicado de ter. Isso é uma coisa muito engraçada, porque as teorias da conspiração, como a que não tivemos na Lua, etc., implicam uma quantidade insana de pessoas manterem o segredo e nunca sair uma prova concreta que tudo foi assim. Isso funciona na natureza humana é praticamente impossível. E está, aliás, na criptografia já sabemos isto há muito tempo. Portanto, houve guerras que se perderam por causa disso. Né? Temos um método de transferência de mensagens que se baseia no método. Há sempre alguém que é capturado, há sempre alguém que dá com a língua nos dentes. Não conseguimos envolver não sei quantos milhares de pessoas numa coisa e mantê-la segredo. Não acontece. É impossível. Há sempre alguém que pode ser chantageado, há sempre uma maneira. E é muito engraçado porque há muitas teorias da conspiração que partem do princípio. Temos os governos todos a esconder coisas com todas as pessoas que trabalham nos governos e todas as pessoas que têm acesso a informação daquelas. E não há um que consegue tirar uma coisa ou que é obrigado a dizer uma coisa. Este aqui também é muito interessante, que é o princípio da aceitação psicológica. O que é que isto tem a ver? Isto é muito importante também, mais uma vez, pois posso ter tudo muito seguro e tudo muito certinho e as pessoas não utilizam aquilo porque é complicado. Porque é preciso usar o cartão e depois é preciso pôr mais no código e depois é preciso mais não sei o quê, ou é preciso ter uma passa, muitas pessoas veem que uma passa muito simples. Portanto, os mecanismos devem interferir o mínimo possível com a utilização e até, se fosse possível, não ser até transparente. Porque sempre que obrigamos as pessoas a fazer alguma coisa para manter a segurança, elas desleixam e não fazem. Então, estes são os princípios básicos. Aqui são cinco propriedades que querem ser garantidas. A confidencialidade, a integridade, o refúgio, a autenticação. Depois temos os princípios de segurança para construir sistemas de maneira segura. Viramos agora para a parte das redes, mais do que dos sistemas em si, do software. Em que, se pensarmos em redes, não é? Nós estamos aqui numa cadeira de telecomunicações. Normalmente, o ataque a uma rede tem alguns aspectos básicos de core. Portanto, o primeiro costuma ser o reconhecimento. Portanto, o que é o reconhecimento? É descobrir informação para o atacante depois montar e confrontar. O método mais conhecido de fazer reconhecimento é o chamado port scanning, que já é legal em muitos países já há muitos anos. Portanto, o port scanning é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Eu posso pegar no computador e fazer port scanning aqui, a qualquer IP mundo. Portanto, de qualquer parte do mundo, eu posso fazer isto. Ok? Apesar disto ser básico, isto acontece a toda a hora. IPs públicos chineses, russos, etc., que estão permanentemente a fazer port scanning a tudo o que é IPs públicos. O que é um port scanning? É tentar abrir portos TCP, por exemplo. Com o UDP não existe uma ligação. Portanto,
É mais fácil eu atacar o BP, mas o que eu posso fazer é tentar mandar para o pacote, mas depois não tenho grande informação sobre o estado. Se o porto está aberto ou não, o sistema pode não responder. E simplesmente não responde e não diz nada. Com o TCP não é bem assim, porque há a sinalização. E só depois da sinalização estar completa é que há pacotes do nível de aplicação a chegar e a aplicação, que é aquele porto aberto, consegue ver quem é que está a tentar falar com ela e se faz sentido ou não. Mas, se eu tenho um IP público, provavelmente eu nem sequer vou filtrar nada por causa do IP de origem ser da A ou B, porque supostamente toda a gente pode. Ou o funcionamento, pela funcionalidade daquilo, por exemplo, se for um servidor HTTP, eu quero mesmo deixar toda a gente popular entrar ali. Então, o port scanning pelo TCP pode ser simplesmente tentar fazer ligações e ir mudando o porto. Portanto, envio um SIN. Quando receber um SINAC, eu sei que o porto está aberto. Okay? Porque se não estiver aberto, eu não recebo nada de volta. Qual é que é o problema? O problema é que quando eu faço isto com um SIN e um SINAC, normalmente o servidor guarda isto num log que fez aquela ligação e, portanto, fica lá o IP. Se forem os chineses ou os russos que estão colocados a bifar para isso, as ARUs, está lá o IP. Se for um ataque a um site europeu ou americano, seja aquilo que for, ninguém lá vai bater à porta, não vai fazer nada. Mas há maneiras mais sofisticadas para tentar evitar os logs. Por exemplo, o Health Open Scan, em que depois de eu receber o SINAC, eu já não envio mais nada, já não envio este hack. Okay? Isto é para tentar que já não fique lá o log da ligação. Ou posso até fazer coisas mais esquisitas, como por exemplo o que se chama o fin scan, que é enviar um segmento fino, é um segmento que normalmente se envia um fio de uma ligação. Okay? E eu envio um segmento como se quisesse terminar uma ligação, que nem sequer existe. O que acontece? Há muitas implementações do TCP e eu penso que a implementação do TCP às vezes nem é no sistema operativo, é na placa de rede. Portanto, tem milhares de placas diferentes, fabricantes diferentes que estão por aí. E o que acontece é que há implementações do TCP que, quando percebem que o fim, enviam aquele RST, mesmo que não haja ligação. Okay? Se o porto estiver fechado, se não existir mesmo o porto, não recebe nada, não viu nada. Portanto, qualquer coisa que tenha a ver, existe ainda outro que não está aqui, que por acaso está no livro, que se chama o Christmas Scan, que é pôr as flags quase todas do TCP a 1 e ver a resposta, porque qualquer coisa que seja diferente entre não existe nada, eu não percebo nada e vem qualquer coisa, já permite saber que aquilo está aberto. Não precisa ser uma coisa que vá mesmo fazer uma ligação até nem convém. Eu não quero, muitas vezes, não quero que seja uma coisa mesmo para fazer ligação, porque eu não quero que fique lá guardado no meu IP. Se ficar lá guardado no IP, por exemplo, isso é ilegal. Okay? Portanto, se, por exemplo, mesmo aqui em Portugal é ilegal, se apanharem o nosso IP público de casa, que é o que o operador sabe que é meu, a fazer 4 ou 5 half scans, que seja, em 3 ou 4 portos seguidos, já devem vir à porta. Ou podem vir, porque já é legal que eu estou a tentar abrir os portos de forma sequencial. Então, depois de eu saber que existe um porto aberto, o que é que seria o próximo passo? Aí sim estaria mais para a parte do software. Então, eu ia tentar descobrir qual é que é a implementação do TCP, qual é que é o sistema operativo do servidor, esse tipo de coisas. Como é que eu faço isso? Eu sei que o porto está aberto, tento abrir uma ligação mesmo, então, agora sim, vou arriscar o logo e vou começar a tentar enviar coisas. Vou ver se aqui é um servidor HTTP, envio uma mensagem HTTP com resposta, vou começar a tentar descobrir o que é que está ali por trás daquela porta. Agora, isto aqui não existe. Nós temos que pensar que qualquer coisa pode acontecer. É por isso que quando implementamos uma coisa que tem um porto aberto, temos que verificar tudo, temos que aplicar aqueles princípios. Temos que ver se aquilo vem, por exemplo, no servidor do primeiro trabalho. Devíamos verificar se aquilo é um get, é um post, se os tem lá os meus métodos, se aquilo são mesmo três coisas que fazem sentido ou não. Eu não sei o que é que posso receber ali. E, portanto, só devo ir fazendo as coisas quando recebi tudo aquilo que era suposto receber. E tudo certinho. Há coisas às vezes que escapam.
eu por acaso acho que tenho aqui no atestado depois quando chegarmos lá, mas houve um ataque aqui há uns anos a umas implementações do SSL, ou TLS, o SSL é o TLS, que era uma coisa muito básica, como por exemplo, eu envia um pacotezinho só para ver se aquilo ainda está. Já podemos fazer a parte criptográfica toda. Envia um pacotezinho só para ver se a utilização está viva. Porque eu posso voltar sempre a enviar coisas. E havia uma implementação que simplesmente ser um pacote não havia outro pacote. Não pensaram nisso quando estavam a implementar. Não interessa muito o que é, mas só para dizer se está vivo ou não. E depois respondiam com um pacote de um tamanho igual, que é o que recebiam. Mas sempre ficasse um tamanho ao certo. O que quer dizer que se alguém enviasse um pacote maior do que era suposto, aquilo ia buscar conteúdos da memória e enviava de volta. É perigoso, não sabemos, pois isto é assim. O que é que são esses conteúdos da memória? Pode ser uma coisa que não interessa para nada. Mas também pode ter um azar de ser uma coisa que não está gravada numa pasta ou alguma coisa, ou seja, daquilo que for. Os hackers são um tipo de programadores que nem sempre é preciso ter algum gosto pela coisa, porque os hackers têm que ir muito ao pormenor. Para conseguir fazer um ataque cibernético, há uns muito básicos, como os phishing, que é só para roubar passwords, depois eu tinha password e por exemplo, da Vodafone foi uma coisa super simples, porque eles conseguiram uma password do sistema de administração, depois conseguiram entrar no sistema de administração remotamente e entrar lá dentro e pagar as configurações do reator. Mas muitas vezes são coisas minudências das implementações e é preciso andar a ver mais ao nível do pacote e ao nível de lá está, se veio da memória e depois estar a ver os bytes daquilo e tentar perceber o que é que os bytes daquilo são para fazer algumas coisas. Então, primeiro passo, reconhecimento, tentar ver o que está aberto, o que está acessível, depois fica crítico. Outra coisa que não está aqui no início. Para depois de eu ter um porto aberto, eu posso também usar protocolos de rede para tentar discutir a estrutura da rede. Eu posso enviar pacotes CNP, com TTLs variados, para ver depois, uma vez que aquilo me responde de volta, para ver quantos routers eu comi eu, ou usar então o Tracecall, que já faz isso. Posso tentar depois tentar perceber qual é que é a estrutura do que é que está ligado àquele IP, se existem IPs ali ao pé que são da mesma rede, e portanto indica outras máquinas que são da mesma entidade, por aí fora. Outra coisa que acontece nas redes muito, e nós falámos ali no reconhecimento porque, lá está, é feito através da rede, normalmente. Depois tem aqui o sniffing e o snooping, ou seja, depois de eu conseguir estar numa rede, ok? E isso pode ser porque eu fiz um port scan, subi um porto, depois consegui entrar lá dentro da máquina de alguma forma, ou mudar por algum software ou qualquer coisa. Quando eu estou numa rede que não é internet, porque eu também posso fazer sniffing e snooping na internet, já vamos ver, por exemplo, para atacar o DNS, porque aí toda a gente tem presença na rede, né? Na internet toda a gente tem presença na rede, por definição nós temos, a partir do momento em que estamos ligados à internet, temos um endereço público, lá em casa, lá temos aqui temos endereço público do outro lado, com o router NAT a fazer a tradução, conseguimos aceder a qualquer coisa da internet. Então podemos fazer, o sniffing não é mais do que obter a informação que está a passar nos canais. Isto é mais grave em wireless. Porquê? Porque em wireless basta meter uma antena. Certo? Por exemplo, fazer sniffing numa rede Wi-Fi, se for uma rede aberta, é só ter o computador ligado à rede. Porque tem placa de rede Wi-Fi para sempre aquilo que está a passar. Se não houver segurança, se for Wi-Fi sem segurança, eu basta me instalar no Wireshark ou usar aquele TCP/IP, que vai meter a minha placa de rede no modo promíscuo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o software, eu em vez de olhar só para os pacotes que vêm para o meu MAC-adresse, olho para todos, e olho para todos e guardo para tudo. Os protocolos estão fechados, não ser estruturados para pacotezinhos da rede, posso guardar aquilo numa base de dados, e tenho lá o tráfego todo, consigo ver os pacotes todos, depois se conseguir ver os pacotes, consigo ver os payloads, se conseguir ver os payloads e eles não forem cifrados, consigo construir o que está lá a passar.
Para vocês terem uma ideia, há uns anos, antes das plataformas de streaming, aparecia muita pirataria de filmes que era simplesmente uma antena de satélite estar a olhar para o de satélite, tirar os pacotes todos de lá e reconstruir os filmes que estão a passar. Okay? Porque já havia dada a transmissão em direto, consigo tirar, por exemplo. Quando já era, como nós vimos na aula, já era streaming de MP, né? Em vez de pacotes IP, eu tenho que ler primeiro os frameworks todos, juntar com tudo, depois descodificar. Ok? Se for numa rede fixa, não é tão fácil. Por exemplo, pode ir à internet, mesmo que eu tenha entrado na rede e tenha o host daquela rede, já não é tão fácil ver o tráfego de toda a gente. Porquê? Porque, por exemplo, se continuarmos a pensar na internet, enquanto no Wi-Fi eu envio para aquele MAC address, mas toda a gente apanha a frame, porque vai pelo lado. Quando eu tenho uma rede com switch, não. Depois do switch aprender onde é que está aquele MAC address de destino, essa frame já só vai para aquela porta que vai dar aquele MAC address de destino e já não vai para as outras. Como já não vai para as outras, eu já não vejo. Portanto, eu vejo inicialmente, se lembrarem DSP, quem ainda não fez CGR, quem já fez CGR e só lembrar desse CGR, quando eu envio a primeira vez, é feito um broadcast. O switch não sabe. E aí, realmente, eu também vou apanhar aquele pacote. É o primeiro pacote. Mas a partir do primeiro pacote já não. Porque depois o switch aprende que o destino já está numa determinada porta e passa a enviar só para aquela porta. Mas mesmo isto eu posso fazer. E é por isso que isto aqui está. Eu tenho aqui junto o sniffing com o snooping. Porque para fazer sniffing, numa rede wired Ethernet, o que eu vou fazer é spoofing. O que é spoofing? Isto é um termo que é usado em segurança de redes, que é eu fazer passar por outra entidade ao nível da rede, ou seja, aos vários níveis da rede. Existe spoofing ao nível da aplicação, que é eu preciso fingir que sou um site que não sou. Existe spoofing ao nível de transporte, que é eu fingir que sou uma ligação TCP ou uma comunicação UDP que eu não sou. Existe spoofing. Portanto, ao nível TCP, implica o quê? Implica eu dizer que tenho um porto que não, eu fazer hijack, por exemplo, de uma sessão TCP, passar a dizer que sou eu que tenho um porto. Normalmente, para fazer ao nível de transporte, eu tenho que fazer também ao nível rede. Tenho também que mudar o IP. Okay? Spoofing ao nível rede é eu dizer que tenho um IP que não é meu. Okay. E o spoofing ao nível de layer 2 é eu enganar alguém para pensar que eu tenho um marco que eu não tenho. Okay? Ou, por exemplo, que o marco que corresponde ao IP ao meu em vez de ser o que realmente tem aquele IP. Há várias técnicas de spoofing que podem ser usadas aqui para eu conseguir, por exemplo, ver tráfego numa rede Ethernet switched, por exemplo, dentro de uma empresa que não é destinada à minha máquina. Uma hipótese é fazer MAC cloning. O que é isso? É eu dizer que tenho uma MAC address da máquina cujo tráfego eu quero escutar. O que é que isso vai fazer? Eu vou enviar, vou fazer um pacote. Hoje é fácil fazer um pacote. Vocês conseguem fazer um pacote com linguagens de programação e meter lá o MAC address que quiserem. Eu envio isso para a rede e o que é que vai acontecer? O switch vai criar esse pacote com o MAC address, vai ter que o MAC address está no porto e vai dar número. Certo? Portanto, durante um bocadinho, o tráfego que ia para o outro utilizador passa a vir para mim, porque o switch aprendeu que aquele MAC address está na porta que vem para mim. O que é que acontece aí? Passado um bocado, se o outro falar, vai voltar a tocar, né? Vai aparecer outra porta, o switch vai aprender que agora está noutra porta e andamos ali a trocar um bocadinho. Mas é uma hipótese, tem este nome também de switch stable positioning, porque o que eu quero fazer aqui é fazer com que o switch aprenda mal o sítio onde aquele MAC está, porque vai aprender que está na porta que vem dar ao atacante, porque o atacante enviou uma frame com o MAC address da vítima. Outra hipótese, bastante simples,
mas que se vai notar ao fim de algum tempo porque vai degradar o funcionamento da rede. É fazer flooding. Isto é muito mais simples, que não preciso sequer mudar nada, nem fazer um pacote, é enviar muitos pacotes para que a tabela de, e se for preciso até variando matos, que é para a tabela dos switches ficar cheia. Quando a tabela dos switches está cheia, a tabela de MacTable não vai começar a fazer broadcast de tudo, porque chega lá uma telha de tabela do destino, mas também não tem espaço para guardar, manda para todas as formas. E depois tem o melhor e o que é mais difícil de detectar, que é fazer ARP spoofing ou poisoning. O que é o ARP? Para quem não fez CGR e já não se lembra de SD, não sei se falam em SD, mas devem falar. O ARP, e não está ali. O ARP é um protocolo, chama-se ARP Adverse Resolution Protocol. É um protocolo que é usado para determinar qual é que é o MAC address do IP. Portanto, qualquer host. Porque para já, a maior parte, aí 90% do Layer 2 é Ethernet hoje em dia. Não existe praticamente mais nenhuma tecnologia do Layer 2. O Wi-Fi, podem pensar no Wi-Fi como Ethernet. E portanto, e toda a gente tem um IP, nem que seja um sucessor da IoT tem um IP, numa rede. Portanto, a comunicação começa com um IP de destino. Só que eu não envio o pacote IP. Eu tenho que pegar o pacote IP e meter dentro de uma ferramenta Ethernet. E, portanto, para meter dentro da ferramenta Ethernet, preciso saber qual é o MAC address de destino que eu vou ter na ferramenta Ethernet. Então, preciso de determinar qual é o MAC address dentro do IP. Então, envio este protocolo serve para isso. Eu vou enviar um ARP request a perguntar quem é que tem um determinado IP. E vou receber a resposta. O que é que eu posso fazer? Eu posso programar a minha máquina para responder. Portanto, se eu quiser escutar o tráfego para um determinado IP vítima, o que é que eu vou fazer? Quando aparecer um ARP e perguntar quem é que tem aquele IP, eu respondo logo. Eu digo que sou eu, apesar de não ser eu. Portanto, o que vai acontecer é que isto vai atacar não os switches, mas os hosts. Porque quem envia isto são os hosts. Quem envia isto é quem está a querer comunicar com. E estas tabelas duram muito tempo. As tabelas duram muito tempo. Estamos a falar de minutos pelo menos. O que é que acontece? Durante esse tempo todo, aquele host vai sempre dizer qualquer coisa para aquele IP e vão enviar aquilo para mim. Se eu quiser ARP da gateway, eu vou apanhar o tráfego quase todo que sai daquela máquina. Porque, na maior parte das vezes, um utilizador normal, 90% das coisas está a comunicar não com o host da rede dele, mas com a internet ou coisas fora da rede dele. Nesse caso, o ARP não vai determinar o MAC address do IP de destino, vai determinar o MAC address do IP especial, que é o router, que é o IP da gateway. Se eu responder a dizer que eu é que tenho esse MAC, eu vou receber o tráfego todo. Durante o tempo em que aquilo estiver na ARP do host. E mais, se eu for mais sofisticado no meu ataque, eu posso fazer o quê? Receber tudo e aquilo para a verdadeira gateway. Okay? E a gateway depois vai enviar para mim e eu envio outra vez para ali e a pessoa nem sequer sabe e monta ali um attack man in the middle. Okay? Portanto, isto não há grande maneira de dar volta a isto. Já agora ficam a saber. Portanto, o que eu tenho que garantir é que eu não tenho ninguém na minha rede malicioso. Se eu tiver alguém na minha rede malicioso, isto é fácil de fazer. Okay? Porque o ARP não tem segurança nenhuma, não é cifrado, não é nada. Não há ali nada que me permita, não há autenticação nenhuma no mecanismo da resposta para garantir que aquele MAC responde mesmo àquele IP. Nem pode, porque isso iria complicar imenso um protocolo que é usado passivamente dentro das redes. Portanto, estando ele lá dentro, isto é relativamente fácil de fazer. Então, o spoofing, aqui falámos nisto de fazer passar, por exemplo, isto de fazer passar pela gateway, porque estou a dar o meu MAC address para aquele IP, pode ser feito a vários níveis da rede. Por exemplo, ao nível de aplicação, se eu estiver a pensar num SMTP simples, lembra-se do SMTP simples, não tem autenticação, ou seja, quando o meu programa de e-mail se liga
ao servidor SMTP e não se autentica com nada. Isto quer dizer que eu posso dizer que posso pôr um cabeçalho from o que quiser. Não é? E, por exemplo, isso pode ser usado para fazer phishing attacks, porque eu posso pôr lá from e meto lá o endereço bonitinho da caixa de depósitos.pt. Tivemos aqui um problema, precisamos que ponha aqui a password e o utilizador. Ok? Portanto, isto é um exemplo de spoofing no nível de aplicação. É óbvio que já quase não existem servidores sem ser SMTP. E também muitos deles fazem a aplicação, se pelo menos aquilo é do domínio deles, não sei o quê. E a própria ligação, para além de usar o SMTP estendido, a ligação TCP também é TLS. Se eu conseguir fazer pacotes, como estávamos a ver, então eu posso fazer fake Ethernet frames, IP packets ou UDP packets. Porquê que não está ali o TCP? O TCP é um bicho mais complicado. Porque o TCP tem frequência, tem acknowledge, e portanto para eu fazer hijack de uma coisa eu tenho que acertar com uma frequência certa. Onde aquilo vai. Não é fácil, porque aquilo é um número grande e nem sei quantos pacotes é que for. Há maneiras de fazer, especialmente se os números de frequência forem previsíveis. Um atacante pode interagir várias vezes com, por exemplo, no servidor e ver como é que os números de sequência evoluem e depois pode, a seguir, tentar fazer um hijack de uma ligação se aquele padrão for previsível. Mas é mais difícil porque temos um estado da ligação, o sequence e os acknowledge numbers, e o atacante tem que acertar com isso. Também já vamos ver que nem sempre é tão difícil como parece. Okay? Porque dependendo do número de número de sequência máximo que existe, quantos números de sequência diferentes é que são, mas por acaso não sempre é igual para bastante grande. Isto às vezes é muito mais fácil do que o que nós pensamos. Não é que seja mais fácil, não é que seja mais fácil, é mais simples. Podendo ser difícil, o ataque de força bruta tem metade da complexidade do que normalmente nós pensamos que tem. O UDP é mais fácil porque eu consigo criar facilmente um pacote de layer 4, não existe neste estado e, portanto, eu posso simplesmente fazer passado por alguém e, por exemplo, atacar o DNS. Já vamos ver. O DNS utiliza o UDP. Ok? E, portanto, eu posso responder a queries que eu próprio faço. Por exemplo, posso fazer um pedido de DNS ao meu, aqui ao servidor DNS da faculdade e enviar uma resposta a seguir. Okay? E o que é que isto vai fazer? Eu vou, por exemplo, imagina se alguém que faz uma query para o x4 www.google.com. Eu atacando antes, aliás, eu antes disso posso eu atacar fazer essa query e enviar uma resposta para tentar enganar o servidor da faculdade e fazer com que toda a gente, durante um bocado, durante o TTL do X4 pelo vá parar no IP quando tentar ir ao www.google.com. Isto também não é uma coisa relativamente simples e que se pode fazer no DNS. Já vamos ver aqui de duas maneiras. E como é que se vai montar isto? Mais de duas maneiras diferentes. Existe uma coisa que nós vamos ver depois nas aulas mais à frente, que é o DNSSEC. Depois veremos as ferramentas todas criptográficas e não sei o quê. Vamos ver o DNSSEC, mas o DNSSEC tem alguma overhead e não, já começa a estar bastante implementado em vários servidores, mas demorou a espalhar-se pela hierarquia dos servidores, ainda nem todos têm. E depois por uma outra coisa que é, nós não confiamos normalmente, por exemplo, quando é no site, nós não confiamos traduzir ao Google só assim. Porquê? Porque quando usamos o HTTPS, os sites têm que ter um certificado. E o certificado, mesmo que alguém faça um ataque deste ao DNS, vai permitir depois de tentar até um estupidamente a falar com o dono daquele número. Então, mas voltando aqui ao DNS simples. O DNS, a única dificuldade de fazer isto que eu estava a dizer é que os servidores só aceitam respostas com a mesma query ID que foi enviada. Então, o que estava a dizer, eu fazia
uma query pode haver um protocolo, mas eu não sei quando o servidor da faculdade vai tentar fazer a solução, ou seja, vai ao servidor do topo para ir buscar o endereço do protocolo e depois vai ao protocolo para ir fora, tem que ser o processo. Quando ele vai fazer essa produção, isto é para criar aí. Quando ele vai ao servidor do topo para com o protocolo, por exemplo. Se eu responder imediatamente, e eu até, reparem que se eu tiver aí ao servidor do topo, eu até posso não só envenenar o www do protocolo, como posso dar o registro MS do protocolo lá e envenenar tudo que seja do protocolo. Portanto, todas as noções a partir do protocolo, ele vai mandar para mim. A diferença é que se eu envenenar só o registro lá, é tudo o que aquele utilizador mandar para o protocolo vem para mim. Se eu envenenar o protocolo, não. É todas as soluções para protocolos na faculdade. O servidor DNS da faculdade, em vez de enviar para o protocolo, vai enviar para mim. E, portanto, eu vou apanhar aquilo tudo. E posso responder sempre com o mesmo lado e irei apanhar o tráfego para todo o lado do protocolo. Portanto, ainda pode ser mais grave do que isso. Mas, para o servidor DNS aceitar essa resposta, a query ID tem que ser igual. E então vamos já ver aqui uma coisa que depois até vamos falar outra vez, mas depois já não vamos ver, já vimos aqui o pronome, que é, quando eu preciso de acertar com uma coisa, reparem que isto parece que é difícil, porque 2 levantado a 16 são 65 mil, né? E eu para acertar as probabilidades não seriam aquelas. Portanto, para dar, eu tenho uma hipótese, se eu escolher uma query área, eu tenho uma hipótese de 65 mil de acertar com o que o utilizador fez. O que parece que não é mau. Mas, na verdade, portanto, olhando para isto, o que é que vocês pensam? Para eu acertar, vou ter que fazer 65 mil respostas. Certo? Para eu acertar, vou ter que fazer 65 mil respostas para ter 100% de probabilidade. Ou, olhando só para aqui, também podem pensar que para ter 50% de probabilidade, ou seja, tenho que fazer metade disto, 32 mil. Certo? Portanto, olhando só para isto, parece que se eu fizer 32 mil, vou ter que fazer 32 mil mensagens para ter pelo menos 50% de hipóteses de acertar com a query certa e o servidor aceitar a resposta. Não é. É muito menos do que isto. Ok? Não é metade disto, é para ter 50%, é uma ordem de grandeza a menos. Isto em vez de ser 2, é como se fosse só 2 levantado ao 8. Porquê? Porquê é que isto tem um nome? Isto aplica-se a isto e vai-se aplicar depois quando falarmos em hash, porque os hash também é um mapeamento. Aqui é acertar em duas coisas. E num hash é eu ter a garantia de que dois hashes de duas coisas diferentes também não são iguais. Portanto, na prática é igual. É no espaço do hash, que é não sei quantos bits, está a fazer não sei quantas coisas diferentes, certo? Qual é a probabilidade de acertar em duas iguais? Aqui é igual, portanto. Isto é um nome que é o Birthday Attack, porquê? Porque tem a ver com um exemplo que se usa em probabilidades para ensinar, que é para perceber que a probabilidade é bem mais baixa quando é um mapeamento do que o que nós pensamos, que é usando o exemplo dos aniversários. Portanto, os aniversários existem quantas possibilidades? 365 dias no ano. A probabilidade é 1 sobre 365, certo? Os dois serem iguais. Portanto, se eu escolher um dia ao calhas, a probabilidade de ser igual ao da pessoa é 1 sobre 365. Portanto, é exatamente o mesmo caso. É exatamente igual. E então, quantas pessoas é que são precisas para a probabilidade de duas pessoas terem o mesmo aniversário ser maior que 50%? E normalmente, intuitivamente, nós achamos que é um número muito maior do que o que na verdade é. Do que na verdade é. Bastam 23 pessoas. Okay? Com 23 pessoas, temos mais de 50% de probabilidade de haver duas atividades no dia. Não sei se vocês, 23 pessoas é mais ou menos o que há nas turmas da escola. Não sei se vocês alguma vez tiveram um colega da mesma turma que fez anos, faz anos no mesmo dia. O meu filho já chamou de 3. Portanto, faziam os 3 no mesmo dia. Portanto, a probabilidade não é 100%, como é óbvio. Aliás, mas é mais de 50%. A probabilidade é 70% de haver duas pessoas que fazem no mesmo dia. Porquê? Porque isto tem a ver com os pares, ok? É verdade que cada par só tem 1 sobre 365 de probabilidade de bater certo. Mas a questão é que existem só 253 pares diferentes. Ok? Portanto, 23 vezes 22 a dividir por 2 dá 253 pares diferentes, cada um com uma probabilidade de 1 sobre 365. Portanto, isto fazendo a conta, 253 vezes 1 sobre 365 dá
70%. Okay? Se generalizarmos isto é um problema que é sempre o quê? Que é a mesma coisa dali, que é eu tenho N inputs, que neste caso são as pessoas, e K outputs, que neste caso são os aniversários, sendo que no caso do DNS os inputs e os outputs é a mesma coisa, só priorizar isto. Portanto, eu tenho 2 levantado a 16 priorizar isto, de entrada, e 2 levantado a 16 priorizar isto de saída. E depois quero ter 2 iguais. Ou seja, eu quero ter duas destas coisas, que são 2 levantado a 16, 2 delas diferentes, sejam iguais. Sendo que o espaço para elas serem iguais é 2 levantado a 16 na mesma. Ok? Portanto, se eu fizer isto genérico, eu tenho para n inputs, n vezes n menos 1 a dividir por 2 pares, certo? E o que acontece é que se n vezes n menos 1 sobre 2 for maior do que k, a probabilidade é bastante alta. Porque isto está a dizer o quê? Está a dizer que a diversidade de saídas que eu tenho é mais pequena do que o número de pares. Isto quer dizer que a probabilidade de 2 darem iguais é elevada. Isto pode-se simplificar para a raiz de k, porque o n vezes n menos 1 é aproximadamente igual a n ao quadrado. Não é? É n ao quadrado de 0. Simplificando um bocadinho, o que depois passando aqui para o outro lado, quer dizer que se o n for maior que a raiz de k, isto já tem uma probabilidade muito elevada. Ora, se eu aplicar isto aqui, o que é que acontece? O n é 2 elevado a 16, e isto é sempre assim. Vai ser sempre uma potência de 2 a menos, por causa desta raiz. Portanto, o que acontece aqui é que, neste caso, o n, que são o número de entradas, é 2 elevado a 16, o k também é 2 elevado a 16, certo? Portanto, o que é que acontece? O n fica quieto. Portanto, 2 elevado a 16 é maior do que raiz de 2 elevado a 16, porque neste caso isto fica só 2 elevado a 8, certo? Portanto, como 2 elevado a 16 é maior que 2 elevado a 8, já tem uma probabilidade muito maior que 50% de ser feito. E, portanto, isto quer dizer que o atacante só tem que fazer 2 elevado a 8 mensagens para ter uma probabilidade muito elevada de conseguir acertar e conseguir o PRI certo. Assim como no hash. No hash vai acontecer a mesma coisa. Os hashes têm que ter muitos bits por causa disso. Porque atacar um hash é conseguir fazer todas as variações de hash até conseguir apanhar um que dá igual com duas entradas diferentes. Ok? E para isso, um ataque de força bruta é fazer 2 dividido com 50 bits, que é decidir aos bits. É o que nós pensamos intuitivamente. Portanto, se eu tiver um hash de 160 bits, eu tenho que fazer 2 levantado a 160. Não, tenho que fazer 2 levantado a 160 sobre 2. Portanto, tenho que fazer raiz de 2 levantado a 160. É a mesma coisa. Mas por isso é que os hashes lá está, têm 160, porque 2 levantado a 80 ainda é um número enorme. Mas se eu tiver um hash com 30 bits, 32 bits é uma porcaria, que basta fazer 2 levantado a 16 para conseguir ter duas coisas diferentes a darem o mesmo hash. Portanto, ainda tenho que enviar centenas, mas são 2 centenas e meia. Não são 32 mil que eu tenho que fazer. Portanto, esta dificuldade também não é uma dificuldade por aí além para eu considerar o DNS seguro e estas coisas. Há o problema que é, eu posso não apenas fazer spoofing do registro de recurso, mas como nós estávamos a dizer, eu posso envenenar uma zona inteira. Porquê? Porque em vez de eu responder a dizer que tenho um registro A do domínio final, posso dizer logo que tenho .com, por dizer. Logo. Ok? Porque isto é como nós já vimos como é que o DNS funcionava na cadeira, não é? Portanto, eu envio o pedido, o porto é sempre 53, cá está a PIN, o Transaction ID, e depois isto tem umas flags. Sendo que normalmente eu respondo quando lembram-se do método recursivo. Normalmente o único que permite o método recursivo é o meu servidor de origem, primeiro que eu me ligo. Os outros, onde eu vou ao topo e ao tal do com, respondem-me com isto a 0, que é para eu saber que isto não pode ser, não é recursivo. E quando respondo com isto a 0, o que é que ele me dá? Lembram-se? Os registros cola. Ele vai-me dar o name server do próximo. Isto aqui já não é o do ponto .nl. Okay? Isto já é o do VU. Aliás, é do VU. Exatamente. Isto é a resposta que o ponto .nl me dá. Okay? Aqui.
O .nl dá-me o name server do VU. Tem dois, tem o NS1 e o NS2. São os name servers do VU. Estão a ver? E, portanto, neste caso eu vou infectar todo o VU. Ok? Porquê? Isto seria a resposta normal. Ele vai me enviar os dois name servers do VU e os seus registros A. E agora o que é que o meu DNS server vai fazer? Vai contactar estes dois para depois ir ver o que vinha para cá do ponto VU. Para resolver o que vinha para cá do ponto VU. Agora, se eu sou o atacante e conseguir acertar com este, envio logo uma resposta e meto aqui os IPs meus. Isto quer dizer que qualquer resolução feita a partir dali para este servidor que enviou esta query, vai guardar isto em cache, okay? Durante o tempo da cache, durante o tempo do TTL, toda a gente que for aqui perguntar por coisas de VU, vem parar a mim. Ok? Qual é que foi a solução para isto? Isto houve uma altura que até provocou uma grande coisa, com malta aí todas para a Microsoft e para outros implementadores de servidores. Como é que isto se resolve? Não se resolveu. Isto resolve-se mais ou menos com o DNSSEC. No DNS normal não há nenhuma maneira. Porquê? O DNS completamente espalhado, aumentar a query ID, difícil. Porque é um sistema massivo, fazer o rollout de tudo, não era uma coisa para fazer rapidamente. Então, o que se fez foi, este porto, muitas vezes era sempre o mesmo. Está a ver ali? Que ali está com um X. Em muitas implementações isto era sempre o mesmo. O que se fez, que era o mais fácil de fazer, era aquilo passar a ser aleatório. Se for aleatório, a minha resposta tem mais uma dificuldade, que é tem que acertar com aquele porto. Okay? Portanto, é como se eu juntasse aquilo ao número de bits da query ID. O que vai fazer aumentar o número de mensagens que o atacante tem que fazer para conseguir acertar com a query ID e com o source port. Ok? Portanto, este source port passou a ser aleatório e agora eu tenho que acertar não só com isto, que são 216 bits, mas com o número do porto, que também não sei quantos bits é que tem de cor, mas é algum dos portos, acho que nem sei se não é 16 bits também. Não sei se os portos chegam até aos 65 mil tal. Portanto, aumentou aquilo para 32 bits para o dobro. O que quer dizer que o ataque passa a ser 2 voltado a 16 e não 2 voltado a 8. Que em vez de ser 256 já implica fazer 65 mil. Portanto, já melhora um bocado. De qualquer das maneiras, nós vamos ver que. O source support não servia originalmente. Não, originalmente servia para a mesma coisa. O problema é que isto era muitas vezes os mesmos portos. E portanto eu tento para aqueles portos. Se eu tiver que tentar 256 vezes 3, porque toda a gente usa sempre os mesmos 3 portos, é diferente de eu ter que tentar 256 vezes todos os portos possíveis que podem estar ali. Porquê? Porque se não tiver este porto certo, o que acontece? Quando eu enviar a resposta não vai para o sítio certo. Porque este vai ter que ser o porto de destino da minha resposta. Isto era o porto de origem da query. Agora tem que ser o porto de destino da resposta, senão não bate certo. Estão a perceber? Pronto. Portanto, é mais uma coisa que ele tem que acertar. Aqui está só um exemplo. Portanto, isto é um exemplo em que, na verdade, nós estamos a fazer spoofing do DNS, estamos a aproveitar que o DB é a única coisa que eu tenho que acertar aqui no porto. Portanto, desde que eu consiga enviar uma resposta para o porto de origem, e se eu conseguir ver o pacote, nem isso é difícil, porque eu vejo o pacote depois lá para o porto de origem. Portanto, é só enviar depois o com destino. E estamos a assumir que eu nem consigo ver os pacotes, certo? Eu não consigo ver a query. Se eu conseguir ver a query, aí nem sequer tenho que fazer nada, porque a query vai igual. Mas já tenho lá o query aí, tenho lá o porto, tenho lá tudo. É simplesmente mandar a resposta. Portanto, isto é uma atacante que não tem acesso ao tráfego. Se tiver acesso ao tráfego, mais fácil é. No TCP, mesmo no TCP é a mesma coisa. Se tiver acesso ao tráfego e ver o pacote, consigo ter os números de sequência. Se eu não tiver, no TCP é mais difícil. Porquê? Porque para além de eu acertar só no UDP, basta que eu acerte com o porto de origem, certo? Para enviar a resposta e enganá-lo. Envio uma resposta com o porto de destino, que era o porto de origem dele. Acertei, ele aceita, acha que ele é uma resposta para o que ele enviou. No caso do DNS, se acertar também na query ID, ele aceita a resposta, porque não tem maneira de saber que aquilo não vem do destino, certo? Traz a mesma query ID, vem para aquele porto, é a resposta àquilo que eu enviei.
Ok? Aqui não, tem que acertar também os correct sequence numbers. Portanto, aqui a única hipótese é, se eu tiver, isto é um ataque antigo de uma coisa que já quase nem se usa, que era, é ao contrário, é este servidor é que tinha a é que tem permissões para fazer login aqui nesta máquina, mas normalmente estes são supostos estar a comunicar os dois, e este é o atacante. E o que é que este ataque fez? É, como isto é feito dentro daquela rede, o que ele faz, não é dentro daquela rede, é, ele tem acesso a este servidor também. Consegue tentar fazer ligações para ele. E então o que ele faz é, durante muito tempo, ele vai abrindo ligações para aqui. E vai analisando os números de sequência e como é que eles evoluem. As implementações, muitas vezes, que ele vai evoluindo sempre da mesma maneira. Então, se eu conseguir ter uma ideia da previsão, ou seja, se eu conseguir ter uma sequência previsível, pode acontecer em muitas implementações, mesmo sendo difícil, há maneiras de eu tentar atacar o TCP. Por exemplo, aqui, se eu não conseguir, se eu não souber, o que é que eu posso aqui tentar fazer? O que é que ele tenta fazer aqui? Eu tenho, eu envio aqui um SYN a fazer-me passar por este servidor, porque aqui o que está é este que se liga aqui. Apesar de ser um servidor, o servidor é que está a ligar ao terminal. E então o que é que eu estou a fazer? Estou a tentar fazer este MICNIC está-se a tentar fazer passar pelo Trusted Server. Então vai enviar um SYN para tentar abrir uma ligação TCP. O que é que acontece? Neste spoof de SYN ele pôs o IP do Trusted Server. Porque senão o outro não aceita. Só que então ele vai responder para aqui. E portanto, como ele vai responder para aqui e ele não está à espera de receber um sinal porque não enviou SYN nenhum, ele vai enviar um RST e termina. Não fazer nada. Se eu tiver interagido não sei quantas vezes com isto e tiver uma ideia de uma sequência, o que é que eu posso fazer? Vou fazer a mesma coisa. Vou enviar um SYN a dizer que eu é que tenho o IP do servidor. Quando ele envia o SYN, eu ao mesmo tempo faço um denial of service aqui. Por exemplo, envio uma carrada de SYNs, montes, para tentar que este não consiga receber isto e não envie o RST. Se eu conseguir que ele não envie o RNST porque o inundei, o que é que eu tenho que fazer para continuar? Tenho que conseguir responder a isto com um ACK. Okay? Porque o que vem a seguir ao SYN ACK é um ACK. Para responder ao SYN ACK e este aqui aceitar, tenho que vir do IP que ele está à espera. Isso eu já fiz porque eu já estou a fazer spoofing do IP. E tenho que acertar a sequência. Mas se eu tiver analisado este servidor a priori e tiver visto qual é que é o número de sequência que isto costuma ter, eu posso então tentar adivinhar e enviar o número de sequência certo. Ok? Portanto, o mecanismo é sempre uma coisa destas. Eu tenho sempre que tentar com que o verdadeiro não responda e depois responder eu, mas para responder eu tenho que conseguir acertar com o número de sequência. Isso não é fácil. Se pode ser possível se eu tiver uma implementação que seja previsível, ou mais possível, muito mais provável, e eu também tenho que ter acesso às máquinas que eu estou a atacar para conseguir ver daquilo, para conseguir fazer essa previsão. O ter acesso não é assim tão complicado. Isto pode ser uma coisa que tem um IP público, não é? Qualquer pessoa pode estar a fazer ligação. Mas também pode, cada vez que eu vou lá fazer uma ligação, ficar lá nos logs, e eu andei a fazer não sei quantas ligações para conseguir prever os números de sequência. Portanto, isto pode ser feito, mas é mais complicado do que fazer no UDP. Pronto. Portanto, vimos aqui reconhecimento com os ataques de port scanning, o que é spoofing, várias maneiras de fazer spoofing e fazer passar por pessoas para fazer e envenenar coisas para depois receber as coisas. E ao fazer essas técnicas, eu depois também vou conseguir fazer esse sniffing, porque eu venho parar tudo ali, então vou conseguir adorar. Disrupting, que é normalmente, agora a partir do portanto, sniffing será para eu ver, para a nossa necessidade. O que é que eu posso querer fazer mais? Depois conseguir fazer reconhecimento, conseguir ter presença na rede, conseguir fazer passar por alguém. Posso também fazer disrupção. Okay? E para fazer disrupção também nem preciso muitas vezes fazer as outras fases. Também já vamos ver. Que é o que nós chamamos o disrupting, é conhecido normalmente, comumente por Denial of Service, ou DOS Attack.
já foram mais comuns do que o que são agora, já vamos ver. Havia até vírus que eram feitos só para infectarem computadores, em que não fazem grande coisa nos computadores que estão infectados, as pessoas não dão conta que aquilo lá está, e a única coisa que esses vírus servem é para, de vez em quando o atacante quer pôr os computadores todos que estão infectados com aquilo, por exemplo, a fazer uma pequena DNS a um servidor que vai mandar aquilo abaixo. Ou a fazer, de repente, todos pedidos a um site, de repente enviar, fazer ligações TCP, ou todos a fazerem ligações TCP ao mesmo tempo ao site, para mandar o site abaixo. O que é que acontece? Isso começou a deixar de ser um bocadinho mais comum a partir do momento que começámos a ter a cloud. Porquê? Porque os servidores eram atacados os servidores HTTP, os servidores HTTP, e se isto estiver a acontecer, o que acontece é que muitos deles pagam pelos serviços de cloud e começam a replicar, e eles não conseguindo aguentar. Entretanto, detectam que está a acontecer isso e acabam por conseguir acabar com o ataque e aquilo acaba por não se notar muito. Existem até a Cloudflare, não sei se vocês conhecem, é um operador grande, uma empresa bem grande da rede, segurança, etc. Um dos serviços, porque quando eles começaram era precisamente, e chama-se Cloudflare por isso, era precisamente um serviço em cloud para defender contra ataques de denial of service. Funciona um bocadinho assim. Portanto, o denial of service pode ser só de uma máquina ou o que nós chamamos, os mais perigosos, que era o exemplo até que eu estava a dar, do Distributed Denial of Service Attacks, que normalmente implica que antes do ataque começar já foram comprometidos uma data de máquinas que depois servem para fazer aquilo. Estes são os mais complicados. E isto era uma coisa que acontecia muito, que criava-se muito malware e muitos vírus que depois serviam como base só para fazer Distributed Denial of Service Attacks. Isto continua também a ser uma ferramenta que se tenta fazer a nível governamental, etc. Isto nem sempre são criminosos. Isto hoje em dia é uma ferramenta de guerra. Okay? Existe até uma coisa que nós chamamos as APTs, que são as Advanced Persistent Threats, que são normalmente é malware feito não é feito por um hacker da Rússia no ponto de escala, é feito por top engineers e software e criptologistas e tudo e mais alguma coisa pagos pela CIA ou uma agência qualquer do país, que são desenhados para se infiltrarem em redes e manterem-se lá só a recolher informação, não são fáceis de detectar porque não fazem nada, não se põem a fazer denial of service, mas depois podem, por exemplo, ter presença numa data de sítios e depois serem usados para uma coisa destas para mandar abaixo, de repente, uma rede elétrica, não é? Não foi o que aconteceu na segunda-feira, foi uma falha simplesmente do sistema, mas vimos o impacto que pode ter, não é? Aliás, há uma série engraçada, não sei se vocês viram, com o Robert De Niro agora, que é sobre uma empresa de Zero Day, exatamente, que é um cenário perfeitamente possível desde que ela não é sobre esta vida que se faça da permita, não é? Porque se for a pessoa que controla a meta, que de repente mete um malware, imaginem em quantos dispositivos é que ele consegue meter um malware, e tendo um malware que está lá triladinho, e de repente onde é que aquilo pode fazer um denial of service attack e mandar abaixo uma série de serviços que mantêm tudo a funcionar, não é? Okay? Portanto, isto hoje em dia é uma área super importante, já sabemos, não é? Não só a nível de combater o crime, propriamente dito, mas também mesmo ao nível da defesa, não é? Da ciberdefesa. Então, o que é que acontece? Normalmente estes serviços fazem o quê? Tentar fazer. O que é um DOS? Isto é tentar fazer a vítima crashar ao hack. Tem o exemplo do ataque da Vodafone, que foi apagado à luz de todas as configurações dos equipamentos. Eles basicamente tiveram que configurar a rede toda, por isso é que demorou quase um dia. A rede toda portuguesa, e eles têm tudo automatizado, etc. E backups, mas é preciso fazer root aos routers todos as coisas,
pontos de fibra todas, centenas, não é? Não foram todas, mas foram grandes expressões. Foi preciso configurar tudo outra vez e pôr os sistemas todos a funcionar outra vez, porque houve isso foi um ataque de phishing. Foi de engenharia social, eles apanharam uma password e depois, além da password, também conseguiram entrar dentro do sistema para conseguir ir dentro da firewall para conseguir depois entrar no sistema de gestão daquilo e depois dentro do sistema de gestão aquilo foi simples, andaram lá e apagaram aquilo tudo. Outra hipótese. Portanto, isto normalmente pode implicar mais conseguir estar lá dentro, ter uma password, etc. Ou pode ser só conseguir enviar conteúdo que faz aquilo crashar, embora isso, enfim, acaba por ser isto, não é? Flooding ou swamping. Outra hipótese também é criar complexidade algorítmica, portanto, enviar dados que eu sei que vão gerar muito processamento no servidor que eu quero atacar. Normalmente o mais fácil e mais comum é fazer flooding ou swamping, que é mandar um número massivo de pedidos ou de respostas até que o sistema não consegue contar. Isto é normalmente o que se faz com os DDoS. Porque temos os números para isso. Não é? Temos as máquinas para isto. Tem aqui um exemplo, por exemplo, fazer sync flooding, que é o primeiro pacote do TCP. Enviar um monte de simples. Portanto, se eu enviar isto com IPs spoofed, como é óbvio, que é para não ser detectado facilmente. Ok? De preferência, se forem de máquinas infectadas, para mim se pode responsabilizar ninguém, porque as pessoas que já são não foram infectadas com o vírus. O servidor vai responder com o SYNACT, mas aquilo não passa dali. Portanto, aquilo tem que esperar. Tem um timeoutzinho. Depois, os servidores, normalmente, a partir do número de half, isto chama-se uma half open connection, porque alguém faz o SYN, ele responde com o SYNACT, ele não termina aquilo com o ar. O servidor, ao fim de ter umas quantas, às vezes até já não aceita mais, porque não sei quantas half open connections. Ok? Agora já se usa uma coisa chamada SYN cookies, para eu não ter que ter os sequence numbers, ok? Que isto diminui bastante aqui o impacto destas half open connections, permite que as implementações aguentem muito mais half open connections. O que quer dizer que agora, para fazer um ataque, normalmente eu tenho que fazer o handshake todo. Okay? Porque se fazer enviar só o SYN, agora já não tem um grande overhead para os servidores. Portanto, fazer a ligação toda assim, mas agora isto também já põe tem duas vantagens. É mais difícil para o atacante, mas sobretudo implica que eu tenha que usar o endereço IP real. Se eu não usar o endereço IP real, não vou receber o sinal. Se não receber o sinal, vou ser enviar o ar. Okay? A vantagem de fazer uma Health Open Connection é que eu envio o SIM, meto um IP qualquer, porque ele vai me enviar o sinal para aquele IP. Eu de bordo lá tentou inundar aquele outro IP. Né? Eu tentou fazer um vacilo. Estou a enviar o SIM e estou a inundar o IP que eu dou para o Facebook, que está a receber os sinais todos. Se eu tiver que fazer a ligação toda, já tenho que usar o meu próprio IP, o que quer dizer que eu também já tenho que aguentar com os sinais todos e tenho que conseguir enviar os SINs. Portanto, este SYN cookies foi um mecanismo que se introduziu também para isto, que melhorou bastante porque eles livram-se muito mais rapidamente das half open connections. Porque o problema das half open connections é que eu tinha que manter os sequence numbers, que era para quando a ligação depois começar aquele sequence number. Com isto não. Ok? Portanto, ele já não tem que guardar estado nenhum, como já não tem que guardar estado nenhum, ok, eu recebi o SYN, mas não guardei estado, está bem, está lá uma coisinha a dizer que tem não sei quantos SYNs pendurados. O impacto já não é tão grande. Agora, estes ataques, este é um ataque ao TCP. Os ataques depois podem ser mais complicados, você pode usar uma coisa que se chama reflexão ou amplificação. Que é o quê? Um ataque de reflexão é o quê? É usar um serviço para atacar uma terceira parte. Okay? Portanto, imaginem, por exemplo, um atacante envia um pedido com um endereço que não é o seu, que é o IP da vítima. Estão a ver? Por exemplo, o pedido é DNS. A vítima é que vai receber a resposta. Okay?
O que é que acontece aqui? Reparem, o serviço de DNS até é bom para isto porque as respostas são maiores as respostas são maiores do que o pedido. Que ainda faz aqui um efeito que nós chamamos de notificação. E, portanto, agora o que é que eu posso fazer? Mesmo com um ataque da DOS a alguém, põe montes de máquinas a fazer queries a servidores de DNS, sempre com o IP da query a ser o IP da máquina que não quer atacar. Os servidores de DNS vão responder todos àquela máquina, com um pacote que é maior do que o pacote original. E ainda posso fazer outra coisa que é, por exemplo, pôr o porto de origem do pedido, da query, a ser o 8. O porto 8 em muitos sistemas operativos está associado a um eco. O que quer dizer que vai acontecer uma coisa que é, eu vou enviar o query, a query vem para a vítima não só recebe um pacote, como aquilo está no porto 8, volta a enviar um pacote outra vez. Volta a enviar um pacote outra vez. Volta a ir outra query, recebe outra query e não vai. Estou sempre a receber queries no loop. O que pode fazer com que o interface depois vai abaixo entre está só cheio com as queries que estão sempre a vir. E as respostas. Como é que eu defendo contra estas coisas? Contra ataques DOS. Posso, por exemplo, filtrar todos os pacotes cujos os endereços IPs de origem não batem certo com uma regra. Okay? Portanto, isto bloqueia ataques próximos da fonte. Okay? Por exemplo, não deixa. Se eu receber uma coisa que não é da minha rede, eu não vou deixar passar sequer. Por exemplo, os ataques completos de TCP, se vierem com um IP que não é dos meus, eles são logo bloqueados. Aqui no próprio, este próprio aqui da filtragem, se eu recebo aqui de repente uma coisa, também posso fazer isto com firewalls, por exemplo, se eu recebo uma resposta de um IP para o qual eu não enviei nada, porque o atacante está fora da minha rede, fez a query original com o meu IP, eu também já não vou receber aquilo, porque eu não iniciei nada para o lado de fora. Hoje, eu estava a dar o exemplo da Cloudflare, que são serviços que tentam filtrar tráfego malicioso e durante o ataque fazem o scale. Portanto, fazem duas coisas em um. Fazem o scale, começam a tentar, porque depois têm os padrões, não é? Hoje em dia também tem algo de inteligência artificial, eles sabem quais são os padrões. Que aquilo tem, se de repente há um padrão e eu tenho padrão de utilização, de repente eu estou assim fora do padrão, alguma coisa se está a passar, vou fazer o scale, começo a analisar onde o tráfego e às tantas, e depois começo a filtrar tudo o que esteja a vir daqueles IPs que não é suposto e aquilo volta ao normal. Outras maneiras de proteger, não só contra DDoS, como contra qualquer tipo de acesso a uma rede, são as firewalls, que continuam a ser muito usadas, embora já vamos ver algumas coisas elas já não conseguem fazer, já fizeram. Qual é que é a ideia de uma firewall? É mesmo de ser uma espécie de uma muralha, né? Por isso é que se chama firewall, que é só deixar passar tráfego para uma rede interna de acordo com um conjunto de regras. Estas firewalls também podem existir nos próprios hosts, não é? Aliás, o Windows tem uma firewall, o macOS também tem uma firewall, portanto, os próprios sistemas operativos bloqueiam algum tipo de tráfego ou não permitem determinado tipo de operações. Muitas vezes, quando nós estamos a fazer, quando nós aqui programamos coisas com a rede, no Windows, às vezes tem que dizer lá que querem abrir aquele port, para eu conseguir mesmo só fazer mesmo às vezes até um local host, mas aquele port, não é? Tem que abrir aquele port. Portanto, eles também só têm um determinado número de portos que estão abertos. As firewalls são uma coisa que quebra um bocadinho o modelo OSI, não é? O modelo porque funcionam a vários níveis. Portanto, podem ir até ao nível de aplicação, ou seja, eles olham para várias partes do pacote. As application gateways hoje em dia já não funcionam muito bem. Porquê? Porque a esmagadora maioria do tráfego é cifrado. Okay? Portanto, a maioria do tráfego que passa aqui é cifrado, o que quer dizer que o firewall consegue saber qual é a aplicação que está lá dentro.
Quando não é cifrado, a aplicação pode fazer coisas ao nível da aplicação, do tipo, ver mesmo qual é a aplicação, está a usar aquela ligação TCP, e se é para deixar passar ou não. E pode depois até ser stateful, do tipo, só deixa passar se, portanto, alguém do outro lado fez uma coisa naquela aplicação, e por aí fora. O connection state, mesmo com cifra, eu consigo usar. Porquê? Porque eu posso olhar só até ao layer 3. Se for um túnel IPsec, esse é outro. Mas normalmente os túneis IPsec também não passam firewalls. Normalmente o endpoint do túnel IPsec é na firewall. Porque o túnel, depois para falar de IPsec, voltamos a olhar para isto, se eu tiver um túnel IP, IPsec, eu não preciso ter informação sobre o pacote TCP ou o pacote TP. Eu só consigo ver o pacote IP. Só vejo os cabeçalhos no pacote IP. O que vem dentro do pacote IP está cifrado. E como está cifrado, eu não sei o que é. Não sei se é o DB, não sei se é ICMP, não sei se é TCP, não sei. Ok? E portanto aí a firewall só pode olhar para os IPs. Mas não é muito típico eu ter tráfego IPsec a passar para o firewall. Por exemplo, aqui na nossa VPN, a VPN é IPsec, mas para no firewall particular. É aí que ela para. E depois, quando entramos cá, quando passa da firewall, ele já é decifrado, porque ele é que é o endpoint daquilo. E, portanto, aí eu posso ir a fazer até ter estado da conexão. Ou seja, por exemplo, as firewalls só deixam passar tráfego que veio de um IP público se alguém aqui dentro antes enviou qualquer coisa para lá. Como é que ele sabe isso? Ele sabe porque o bolso, quando envia, passa por lá. Quando passa por lá, ele guarda. Porque o bolso, o IP tal, falou com aquele IP público. Quando recebe a resposta, ele deixa passar a resposta desse IP público porque alguém lá iniciou aquela publicação. Se aparecer uma coisa no IP público, sem nunca ninguém ter enviado nada para aquele IP público, é logo bloqueado. Portanto, lá está. Por exemplo, eu posso filtrar todos os pacotes IP que não são associados com uma... que não estão associados com uma ligação que foi iniciada dentro da rede. Okay. Em termos de application, também se fazia coisas do género, mas isto do application level hoje em dia está muito, muito limitado porque a esmagadora maioria do tráfego. Se estamos a falar de uma firewall, de uma empresa, ou isso vai ser HTTPS, porque estamos aí para sites e não sei o que, cifrados. Mesmo que seja para clouds, que é para as outras empresas, se eu tiver ido para uma cloud, normalmente uso a TLS, para ter cifrado. Estou sempre a usar a TLS. Aquilo é um SSH, ou se for um SSH também é cifrado. Portanto, são sempre coisas cifradas, são sempre ligações TCP, ou o VP com o Quick em cima, mas cifradas. E, portanto, ao nível da aplicação não tem grande utilidade hoje em dia. Ao nível do connection state ainda é muito usado. E há todos os tipos de regras que vocês podem ter ali. Não é? Mas a ideia é mesmo ser um sítio que tenta evitar que o acesso se tem da internet para dentro da minha rede. Portanto, proteger as máquinas que estão para cá da firewall. Portanto, proteger que se consiga meter aqui dentro malware, vírus, etc, etc. Um dos grandes problemas que as empresas têm hoje em dia é o bring your own device, etc. É que os devices que estão postos aqui não são só usados ali. São usados em casa, são usados na rua e por aí fora. E, portanto, lá vai o malware lá dentro. E, portanto, deve-se cuidado com estas coisas. Por exemplo, nós há tempos tivemos uma reunião na Vodafone e levámos os nossos computadores. Depois havia uma apresentação. Por exemplo, se nós ligarmos os nossos computadores, a rede que eles ligam os computadores de fora não é a mesma deles. E, por exemplo, eles não podem pôr uma pen para nós passarmos uma coisa para o professor. Estávamos a falar que o professor não conseguia ligar o computador do professor, não estava a conseguir ligar lá ao projetor. E a hipótese pen não existe. Eles não podem pôr uma pen no computador deles. Não podem, mas seguramente põem. Né? Mas não podem pôr uma pen que o professor passar a apresentação para o computador, mas pode ser enviado por e-mail. Se for por e-mail, já passa lá nos filtros dos e-mails deles, etc. Aliás, essa da pen é uma das clássicas, não é? Se alguém conseguir entrar numa empresa e ter lá uma pen. Isso é uma das maneiras de passar uma firewall. Porque isto depois aqui entramos, como nós vamos ver, ao nível dos sistemas, as coisas não são quebráveis, porque quando são quebráveis, toda a gente sabe. Quando
Quando há um protocolo de criptografia que é quebrado, toda a gente sabe que aquilo é quebrado. Porque aquilo é conhecido, são standards. Ou alguém publica um paper, ou alguém descobre, ou parece a primeira vez que toda a gente descobre logo e parece que toda a gente a saber que aquilo já não é considerado saúde. Portanto, os problemas não estão aí, os problemas estão, por exemplo, para passar uma firewall, muitas vezes o que acontece em coisas mais high profile, coisas de Advanced Persistent Traffic, houve um espião ou qualquer coisa que conseguiu, por engenharia social, ou por se fez amigo de alguém, ou não sei o que, entrar lá na empresa e quando ninguém estava a ver, ter lá uma pena, ter lá dentro e infectar o computador lá dentro. E depois aquilo está desenhado para começar lá dentro a fazer reconhecimento e começar a comunicar uns com os outros e assim. É por isso que aqueles princípios que falámos ao início são importantes. Porque comprometer uma máquina também deve ser o mais rápido possível. E, portanto, também existe muita segurança, aliás, não estava ali, mas existe uma coisa também que se aplica também ao software, que é a microsegmentação. Ou seja, cada coisa deve ser o mais atómica possível, que é quando se compromete uma coisa a afetar o mínimo de sistema sem cascata possível. E também multilayer, ou seja, eu devo ter segurança a vários níveis. Ao nível da aplicação, ao nível da transporte, ao nível da firewall, depois usar ao nível rede, todos os níveis que eu consegui pôr segurança, eu devo pôr. Uma coisa parecida com as firewalls são os chamados Intrusion Detection and Prevention, que muitas vezes até podem estar no mesmo software. Hoje em dia as firewalls são não sei equipamentos, muitas vezes são software. Estão a correr no servidor e o tráfego é todo direcionado para lá, passa por lá primeiro, na placa de rede daquele servidor, é feito o que tem que ser feito a fazer, depois sai. Portanto, o que é que também estas coisas hoje em dia têm? Para além da funcionalidade de firewall, também tentam fazer intrusion detection. Esta intrusion detection, lá está, também pode ser numa espécie de firewall, que é o que nós chamamos aqui ao nível da rede toda. Pode ser aqui ao nível da rede toda. Ok? É melhor porque não consome recursos nos hosts. Tem problema de quando o tráfego vem cifrado. Não consigo ver algumas coisas. Se o tráfego cifrado a única coisa que eu posso ver é ver o número de vezes que vem, quantas limitações, o tamanho dos pacotes, coisas assim. A própria firewall ou o Network IDS é ele próprio um ponto de ataque altamente valioso. Se eu conseguir comprometer aquilo, consigo entrar na rede, não é? E, por exemplo, se ela tiver como ela está a fazer monitorização, eu consigo ainda por cima fazer sniffing de uma grande quantidade de tráfego a ser monitorizado. Também posso ter host-based IDS, portanto, há softwares que também fazem isso, que é no próprio comportamento da máquina tentar ver se está a acontecer alguma coisa ou não. Okay? Isto é melhor porque eu consigo ver o tráfego depois de decifrar. Já agora lembrei-me que não tenho aqui, mas eu tive aí um parasemestre, agora está bem, colaborei com este novo licenciatura de comunicações, o senhor que é o head da cybersecurity da Nokia, não só de Portugal, mas da Nokia toda. E eles fizeram um produto cá em Portugal, quando ele ainda não estava nesse cargo, estava cá só em Portugal, que faz uma coisa, que é uma espécie de um IDS, mas de rede, que basicamente analisa o comportamento dos telemóveis. É um produto que eles vendem às operadoras. Portanto, não é bem um host, acaba por ser um host, naquele caso não vê nada em termos de tráfego after decryption, porque não está instalado nos próprios telefones. Acaba por ser uma mistura aqui das duas coisas. Na verdade é um IDS, mas é um IDS que está a analisar o tráfego, está a analisar o comportamento dos hosts, está a analisar o comportamento dos telemóveis. E, portanto, consegue perceber se os telemóveis têm malware ou não. Porque começam a ter padrões diferentes de comunicação com a rede. O método pode ser. Há dois grandes métodos. Isto é válido não só para os IDS, mas por exemplo para os vírus. Ok? Normalmente, os vírus, por exemplo, são com signature based. O que é signature based? Eu já conheço características daquelas ameaças e, portanto, faço um scan à procura dessas características. Ok? Portanto, no caso da rede, o que é que eu vou estar a ver? Vou ver que há uma intrusion detection porque vou apanhar, por exemplo, sequências de bytes, sequências de pacotes,
que são sintomas de ataques já conhecidos. Limitações disto, só detecta ataques que já são conhecidos, que já foram analisados. Depois temos o que nós chamamos de Anomaly Based IDS. Portanto, aí o que nós vamos fazer é verificar se há um comportamento que sai da norma. Que hoje em dia isto faz-se normalmente muito com inteligência artificial. Ou não, pode ser só com dados estatísticos. Por exemplo, nós fizemos aí uns trabalhos com SIP, com o protocolo SIP, para detectar ataques com SIP, que é um Anomaly Based IDS, basicamente é um classificador que olha para o diálogo e vê se o diálogo é normal ou não. E até até se fez com vários métodos, desde só estudar a compilação das mensagens, a fazer com uma rede neuronal, a usar uma cadeia de Markov. E aí estamos a falar do Anomaly Based IDS, que é menos específico. Podemos argumentar que é menos useful, mas por outro lado detecta a known attacks. Então nós usamos aqui um bocadinho das duas coisas. O que acontece é que podemos, se pensarmos numa coisa que é de inteligência artificial, ele pode ser treinado com os anómalos que eu já conheço, estão a ver? E os normais, e depois eventualmente pode conseguir generalizar e apanhar alguns anormais que nunca viu. E acaba por ser uma mistura das duas coisas. Nisto é muito importante termos atenção às métricas que usamos para ver se eles são bons ou não. Está um exemplo engraçado no livro sobre a doença a doença que não sei quantas pessoas morrem se tiver, depois dá o exemplo se a pessoa tiver problema. O falso, aliás, se fazes um teste, já não sei exatamente como está, mas se fizermos um teste de falso em que os falsos positivos são muito baixos e a taxa de mortalidade da doença é muito elevada, se nós tivermos um teste positivo, devemos logo começar a fazer o testamento ou não. E depois estão lá feitas as contas que isto é bem assim, porque apesar da falta dos falsos positivos serem muito, muito baixos, não quer dizer que eu ter um positivo, a probabilidade de eu ter um positivo, não quer dizer que seja uma probabilidade elevada de eu realmente estar doente. E porquê? Porque há um fator que é a quantidade que é a probabilidade de ter a doença, que é a frequência da doença. No exemplo lá é uma doença que só em não sei quantas mil pessoas é que tem. Portanto, apesar daquilo ter um falso positivo muito baixo, dar positivo, a probabilidade de ele realmente estar doente ainda é muito, muito alta. Muito baixa, aliás. Ok? Portanto, aqui, sobretudo, há uma coisa, quando se fala em segurança e se pensa a estas coisas de inteligência artificial nestes IDS, que é, isto são classificadores e existe aqui um equilíbrio, que é, à partida, o que eu quero é ter um falso negativo muito baixo, porque eu quero apanhar os ataques todos, certo? Portanto, eu quero ter falsos negativos muito baixos. Mas, por outro lado, eu não posso ter falsos positivos altos. Porquê? Porque se eu tiver falsos positivos altos, ninguém vai usar isto. Isto tem a ver com aquela coisa da psicologia. Se eu tiver um sistema que tem uma taxa de falsos positivos de 20%, é logo mal, porque quer dizer que uma em cada 5 vezes que fica o alarme não é nada. O que quer dizer que as pessoas vão começar a ignorar os alarmes. E, portanto, tem que ser um equilíbrio entre as duas coisas. Portanto, é muito importante nestes sistemas que os falsos positivos sejam muito baixos. O que acontece é que, normalmente, para ter falsos positivos muito baixos, eu começo a ter alguns falsos negativos. Portanto, normalmente isto avalia-se com medidas que equilibram as duas coisas, como este F-Measure, que tenta dar uma ideia de quão bom ele é nas duas coisas. Mas tenham isto, isto não é matéria para aqui agora, mas isto existem várias maneiras, quando nós estamos a analisar um classificador, existem várias medidas. Existe a accuracy, existe a precision, existe a recall. Okay? Todas elas medem coisas diferentes. Muitas vezes atiram-nos com a precision, por exemplo, e a precision para aqui não interessa nada. Porquê? Porque a precision é quantos é que eu disse que era um ataque que realmente era. E pode ser elevadíssima e ele estar a falhar nos ataques. Ou pode ser elevadíssima porque eu tenho uma data de false positives. As pessoas têm uma data de false positives. Por exemplo, a precisão, a accuracy, por exemplo, não diz nada sobre os false positive rates.
Posso ter um false positive rate enorme e ter uma accuracy de 100% quase. Porque uma accuracy de 100% é, por exemplo, dizer que é tudo um ataque. Se eu disser que é tudo um ataque, vou apanhá-los todos. Certo? Portanto, aqui isto é uma coisa que está muito em voga agora e ainda por cima, agora também temos outro problema que é depois os ataques que se podem fazer a estes classificadores. Porque podem-se fazer ataques adversários aos algoritmos de inteligência artificial para aquilo classificar erradamente. Portanto, introduzido para lá uns exemplos no treino, se eu conseguir, naquilo, portanto. Terminando aqui estas coisas mais introdutórias. Portanto, onde é que eu devo fazer a segurança? Em todo lado. Okay? Ao nível físico, por exemplo, há cabos de fibra exóticas que têm uma espécie de um gás, especialmente os maiores, não é? Que nós estamos no anel, que se aquilo for quebrado, detecta-se a diferença de pressão e alguém sabe que aconteceu alguma coisa com aquele cabo. Depois, no nível, em termos wireless, existem muitos esquemas de segurança em termos de codificação e de modulação. O professor Luís Bernardo também anda aí com coisas de mestrado e uma investigação em que, por exemplo, caso de fazer segurança ao nível físico através de uma coisa que é o fingerprinting dos devices, ou seja, em termos de modulação, as pequenas variações na eletrónica das antenas fazem com que um equipamento não faça exatamente igual ao outro, são todos ligeiramente diferentes. E eu posso usar isso, por exemplo, para autenticar um device ao nível físico. Mas depois tem também, ao nível da modulação, a segurança que já vem do GSM para eu conseguir escutar as vozes que tem a ver com só a modulação, só aquela parte é que consegue desmodular o sinal. Mesmo logo ao nível físico, só aquela parte é que consegue tirar os bichos que realmente lá estão e reconstruir o som. Os outros que tens no escutar não conseguem sequer desmodular o sinal. Depois temos ao nível lógico, temos aqui o exemplo mais comum que é o Wi-Fi Security, que é ao nível do link. Já não é da manipulação física, mas é o que já está. Toda a gente até pode conseguir desmodular o sinal e sacar, o problema é que vai sacar a informação que está cifrada. Portanto, a segurança do Wi-Fi é assim. Vai para o ar, já cifrado. Eu no ar até posso conseguir desmodular e apanhar aquilo. O que é que pode acontecer? Posso ter as duas coisas. Pode não só estar cifrada, como também na modulação nem sequer conseguir, a não ser que... Mas aí também a antena, pelo menos, consegue. Depende de onde eu estou. Portanto, vamos acumulando níveis de segurança. Ao nível rede, o IPsec, a firewall não é bem nível rede, porque as firewalls englobam estas duas coisas. Mexem nas duas coisas. Olha para o nível rede, olha para o nível de transporte e até podem olhar para o nível de aplicação. Mas estão aqui porque têm mais a ver com andar a olhar para os pacotes. Estão a perceber? É por isso, nesse sentido, estão aqui mais no nível rede. Ao nível de transporte, cifrar, temos o TLS, ok? Ou podemos pôr ali o Quick também implementar o TLS. O Quick não é. Acaba por ser TLS também, mas não é implementado em cima do TCP, é em cima do DP. Depois há aqui uns aspectos que só se conseguem fazer ao nível aplicação. Nomeadamente, a autenticação do utilizador final. Atenção, porque, por exemplo, a autenticação de um device eu até posso fazer ao nível físico. Que era o que eu estava a dizer que o professor Luís Bernardo anda a investigar. Eu tenho a certeza que é aquele device, mas eu não sei quem é que está a usar o device. Se for ao nível do utilizador final, a autenticação tem que ser ao nível da autenticação. Se vai ter que haver uma assinatura, um certificado, uma password, qualquer coisa. Okay? Não repudiação do utilizador final, também. Tem que ser ao nível da autenticação. Uma assinatura, como nós fazemos com o cartão do cidadão. Isto só pode ser feito ao nível da aplicação. Normalmente, o que nós temos é tentamos ter segurança a todos os níveis. Deixa-me só ver o que está aqui. Aproveitamos estes 5 minutos. Vamos só introduzir aqui a criptografia. Depois irmos logo aos métodos todos de criptografia simétrica. Então, agora, portanto, ali terminamos com quase a introdução. Né? O que é que são os cinco
os 5 aspectos, os princípios de desenho e vimos alguns exemplos super orientados às redes e aos protocolos que nós já vimos até agora de ataques básicos que nós podemos fazer com aqueles passos de conhecimento, port scanning, ataques de spoofing e de sniffing. E depois disso, as firewalls e os IDS como duas ferramentas para impedir aquele tipo de ataques. Agora vamos para a parte básica, para as bases mais teóricas, para os building blocks para construir sistemas seguros. E vamos começar pelo primeiro aspecto, que é a confidencialidade. Se bem que a criptografia assimétrica também serve para as assinaturas, por exemplo. Pode servir para a confidencialidade, mas também pode ser usada para fazer assinaturas e não repúdio. Mas esta primeira criptografia que nós vamos ver é que nós chamamos de criptografia simétrica. Simétrica porque o pessoal da chave, é mesmo a chave cifra e cifra, é fundamentalmente para a confidencialidade. E é uma coisa muito antiga, porque daqueles 5 aspectos é o que existe, todos eles existem, porque o não repúdio também existe desde que existem selos papais e dos reis, não sei o quê. Não, um sistema de não repúdio, se está lacrado com aquele selo, só ele tem um anel, supostamente foi ele não pode dizer que não foi ele. Ok? Portanto, aquilo era autenticação e era não repúdio ao mesmo tempo. Os documentos, não é? Assinados, isso sempre existiu. A confidencialidade, só que era, lá está, com métodos mais ou menos simples, entre aspas. A confidencialidade também é uma coisa que já vem de trás, sobretudo da guerra, não é? E a criptografia existe muito antes dos sistemas informáticos e dos computadores. Aliás, o computador moderno, não é? Foi pelo Turing, basicamente inventou o computador moderno para decifrar as cifras da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. Então, o que é uma cifra? A criptografia, que é o conjunto de todos os tipos de cifras que há, é um processo de transformar um texto em dados cifrados. Em que eu, para obter o texto outra vez, preciso de ter uma chave e um algoritmo. Portanto, o que é que eu tenho? Tenho um texto que eu quero tornar secreto. O texto aqui pode ser dados. O contexto das redes pode ser dados. É o que for. Mas quando estamos a falar de criptografia de forma clássica, normalmente usa-se o termo texto, porque lá está a bem da guerra e não sei o quê, que era um texto, comunicações rápidas. O texto é transformado por uma função que é parametrizada por uma chave. Eu faço ali qualquer coisa ao texto, que é a função de um parâmetro. Se o parâmetro mudar, vai dar um formato diferente. E depois isso resulta num texto cifrado. Eu transmito o texto cifrado. Tenho que assumir que o intruso consegue ter acesso ao texto. Ok? Só que se não tiver a chave, não consegue decifrar. O intruso pode ser passivo, pode estar só a escutar ou a ler, ou pode modificar o ciphertext. Um princípio importante que não acontecia nas cifras clássicas antes de ver, ou dos romanos, etc. Toda a gente conhece o método de cifragem. Okay? Porque inventar, testar, instalar e manter secreto um novo método é muito trabalhoso e difícil. Sobretudo a parte de manter secreto. Okay? O que é secreto é a chave. Porquê? Quando uma chave também é difícil manter uma chave secreta. Mas a diferença é que quando uma chave é comprometida, basta mudar a chave para outra coisa. Enquanto se for o processo todo, que inventar outro processo. Mas, se for o processo, tudo vai ser cifrado. É tudo cifrado da mesma maneira que é tudo o mesmo processo. Com chaves, eu posso ter várias chaves. E, portanto, mesmo que se comprometa uma chave, nem sequer vai comprometer tudo. Vai comprometer só o que foi cifrado com aquela chave. Portanto, este princípio é muito importante. Porquê? Porque a chave pode ser mudada frequentemente. Ok? E o que eu vou ter é o método genérico conhecido publicamente, que é parametrizado por uma chave, essa sim secreta, e que pode mudar facilmente. Ok? Pronto.
E acho que vamos ficar por aqui. Porque agora vamos começar depois a ver uma... vamos só, falta só aqui uma coisa. Também ainda é importante. Para depois analisarmos para a semana, quando começarmos a ver vários métodos. Isto tem que ser capaz de aguentar aqui estes 3 problemas, ok? Portanto, isto não pode ser só seguro quando o intruso apenas tem o texto cifrado, que é o que nós pensamos à partida. Okay? Portanto, tem que ser seguro também se o intruso conseguir ter um texto cifrado escolhido, se tiver um texto cifrado conhecido, e mais um texto que ele escolhe para cifrar. Portanto, tem que ser capaz de existir estas 3 coisas. Portanto, não pode ser facilmente cifrável com o texto cifrado, que é o problema mais difícil, com o texto cifrado conhecido, e já vamos ver que nas cifras tradicionais que davam na Goba e não sei o quê, com o texto cifrado conhecido é muito fácil, por exemplo. E ter um texto cifrado conhecido não é nada difícil. Reparem, se eu intercepto uma mensagem militar, eu sei quase certeza que lá no meio há de estar a palavra arma, ou há de ser palavras que eu tenho quase certeza que vou falar no meio. E, portanto, eu tenho um texto cifrado que eu tenho. E a mais fácil, entre aspas de todas, nós também temos que saber ser resistentes a, é o intruso poder escolher o texto a cifrar. O intruso poder dizer esta palavra, mostra-me o que é esta palavra é. O que nas cifras clássicas, nós vamos começar a ver para a semana, era logo borno. Essas morriam logo porque se aquilo era uma substituição de uma coisa por outra, se eu digo, diz-me por isto, sei logo o que é que a letra corresponde e praticamente tenho a chave. Ok? Tem aqui outro exemplo mais moderno de, eu falei daquilo da guerra, mas por exemplo, o texto conhecido, o texto escolhido ainda é coisa, mas o texto conhecido é muito simples, porque, por exemplo, se eu estiver a olhar para uma coisa que eu sei que é uma ligação TCP e claro que faz uma aplicação HTTP, por exemplo, eu sei que há alguns lá que há o HTTP, 1.1, eu sei o que é que tem a primeira linha. Se eu tiver a apanhar uma ligação HTTPS e sacar os pacotes iniciais, eu sei que nos pacotes iniciais ainda não está a lá dentro, porque acho que se for HTTP eu ligo, né? Se for 2 é binário. Mas também posso ter aquilo para binário e saber. Mas se for em HTTP 1.1 em cima da HTTPS, eu sei que aquilo tem aquelas o HTTP 1.1 vai lá estar, por exemplo. Pronto, e depois vamos começar então para a semana por ver a cifra simétrica, começando aqui com a evolução histórica, só porque, na verdade, as cifras começaram por ser feitas ou por substituição, ou seja, uma letra ser substituída por outra, ou por transposição, que é simplesmente trocá-las de sítio. Vamos ver que nem uma coisa nem outra, até isto é intuitivo, nós não vamos andar aqui a ver com teoria de informação, mas é intuitivo. Se pensarmos em termos de teoria de informação, nem uma nem outra tiram a informação da mensagem. É muito fácil pensar, por exemplo, a de substituição mantém a frequência dos símbolos. Só o é igual a símbolo. Por exemplo, na língua portuguesa, a letra mais frequente é o A. Numa cifragem de substituição, vai haver um símbolo que é o mais frequente. Esse mais frequente é muito provável que seja o A. Estão a ver? Porquê? Porque substituir eu não estou a retirar essa informação. Eu, ao substituir um símbolo pelo outro, não estou a retirar essa informação. A mesma coisa para a transposição. Colocá-los só de sítio também não tira. Por exemplo, a transferência mantém-se na mesma também. Sendo que aí até vai ser o ar mesmo. Vai lá estar mais vezes. Só está em fora de sítio, mas também não se perde a informação toda. Ou seja, nem uma nem outra tiram a informação toda. Um é que cifra bom, tira toda a informação, no sentido de todas as frequências relativas, tudo que eram características da mensagem desaparecem ou não se mantêm no texto cifrado. E isto não vai acontecer nem nesta nem nesta. O que vai acontecer é que se misturarmos as duas, aí sim. Okay, se fizermos substituições e transposições, aí já eliminamos uma grande parte da informação. E na prática as cifras modernas fazem isto de formas muito complicadas aos bits. Misturam aquilo várias vezes, transpõem, rodam, por aí fora. E depois ainda vou fazer outra coisa, que é muitas vezes a cifra nem sequer é usada
a cifra nem sequer é usada para produzir o texto cifrado diretamente. A cifra é usada para introduzir numa cadeia de bits e depois faz-se um short dessa cadeia de bits com os bits e isso é que produz o texto cifrado. Porquê? Depois vamos voltar a ver. O short tem uma característica espetacular que é se eu tiver uma cadeia de bits e fizer um short com outra cadeia de bits, que é a chave, se eu mudar a chave, aquilo dá sempre uma cadeia de bits. Com igual probabilidade. Ou seja, em termos de teoria da informação, é perfeito porque ilumina toda a informação da mensagem fica iluminada. Portanto, às vezes isto depois há modos de cifra em que a cifragem nem sequer é usada para cifrar diretamente. Eu cifro, mas o resultado da cifra é usado depois como uma cadeia de bits que eu depois então sim faço o short no texto e vê se é que dá o texto cifrado. Okay. Pronto. Para a semana vamos então ver as cifras, em princípio, as simétricas e depois as assimétricas. As assimétricas já não fazem nada disto, são outra coisa. As cifras assimétricas são operações matemáticas. E por isso é que